De volta aqui comigo o Fernando Horta, que é historiador e professor, que participa sempre com a gente aqui no Bom para Todos, sempre com a Thalita Galli. Hoje eu apresentando aqui o Bom para Todos, já que a Thalita Galli não pôde apresentar. Enfim, Fernando, estava comentando com o Miguel Stedley os acontecimentos de ontem lá em Brasília, na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal e os desdobramentos e as repercussões que vêm acontecendo desde ontem. E eu queria também te ouvir sobre este atentado, esta coisa insana que a gente vem tendo desde o 8 de janeiro, quase 2 anos, quando golpistas invadiram a Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, vandalizando tudo, prédio do Supremo, do Congresso, Palácio do Planalto, enfim. Ontem, um homem identificado como Vanderlei, da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, com vários explosivos, e ele deixando claro, a intenção dele era entrar no prédio do Supremo Tribunal Federal e assassinar, tirar a vida do ministro Alexandre de Moraes. Queria te ouvir sobre tudo isso que está acontecendo e tua análise durante todo o dia de hoje com esse noticiário que vem rendendo desde ontem, Fernando. Oi, Cosmo, obrigado pelo convite. Desculpa aí esse contratempo técnico, acho que nós conseguimos resolver, mas o Brasil tem uma questão técnica mais de fundo que nós precisamos começar a pensar, né? As informações hoje dão conta de que parece que ele tinha deixado armadilhas dentro da própria casa para quando fosse as pessoas na casa dele verificar, quer dizer, uma das gavetas explodiu quando um robô foi tirar, então a gente percebe claramente que ele sabia do resultado das ações dele e deixou isso, obviamente, organizado na medida do seu conhecimento técnico, e isso é importante a gente lembrar. A Polícia Federal hoje acha que há indícios de ajuda no que ele fez, mas não uma ajuda técnica, ou seja, ninguém que conheça explosivos ou que conheça essas questões por trás, isso tudo foi uma pessoa pensando com a ajuda de uma outra para tomar uma determinada decisão, e esse é o nosso terrorismo. Ainda estamos numa fase de um terrorismo caseiro, né? O que implica nós termos uma série de cuidados a mais, porque não é porque ele é caseiro que ele é menos danoso que o outro. O que está acontecendo é que as pessoas, Cosmo, especialmente no governo, estão pensando, organizando, talvez com um pensamento diferente do que seja a ideologia, o poder da ideologia, né? Eles estão menosprezando o poder da ideologia. Isso me parece claramente o caso de uma pessoa que já estava pensando, por uma série de questões pessoais, em suicídio, né? E aí nós vamos ter que conversar de alguma coisa bem dolorosa, difícil, mas para ser tratada por médicos, psicólogos. A questão é que, como existe um ordenamento ideológico na direita, dado por Jair Bolsonaro já há algum tempo, eu vou metralhar os petistas, eu vou acabar com os petistas, eu vou acabar com a esquerda e por aí vai. Esse ordenamento ideológico, ele literalmente direciona as ações desses indivíduos para esse objetivo. Quer dizer, quando o indivíduo se vê numa situação em que o maior bem dele, que é a vida, se torna, né, dispensável por questões pessoais, ele então pensa em reificar isso, em dar sentido para a vida dele através de um ato político. A gente vê que os textos que ele deixou são claramente políticos, quer dizer, ele deixa um tweet ou uma manifestação em redes sociais onde ele cita até o Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, é uma pessoa indignada com o processo da democracia, né? Não cita necessariamente Luiz Inácio Lula da Silva, mas cita todos os outros presidentes atrás disso, demonstrando um ódio ao sistema político que é muito característico da estrutura fascista. Então, esse pensamento fascista, ele circula e continua vivendo na nossa sociedade. Basta ver, por exemplo, que lá no Sul, onde nós tivemos aqueles casos de enchente, nos abrigos onde as pessoas estavam, Cosmo, as pessoas estavam nos abrigos, sem acesso às suas casas, vendo seus entes queridos em alguma situação. De repente se começou a cantar o hino às 7 horas da manhã, criar histórias de que as pessoas é que ajudam a si mesmo, o Estado não ajuda, criar discursos de ódio contra o governo, mesmo o governo mandando quase 3 ou 4 bilhões de reais para socorrer, e o resultado foi que aquela estrutura surgiu um ultranacionalismo muito forte que acabou dando aí a reeleição para o prefeito de Porto Alegre, o mesmo responsável por isso tudo. Então, o que eu tenho dito, Cosmo, é que nós estamos combatendo isso de forma errada. O governo está pensando em combater o fascismo prendendo fascistas.
E isso é um erro. Por quê? Porque os corpos dos fascistas são o que há de mais abundante para esses grupos. Hoje foi um pobre de um senhor que se suicidou aqui, de pobre que eu digo no sentido, né, da pequenez do mundo em que ele estava vivendo. Mas amanhã serão 10, 12. Não se combate o fascismo prendendo fascistas, se combate o fascismo com educação, com cultura, com memória e com a justiça de acessório. A justiça nunca é a ponta de lança nesse processo. E eu não vejo, Cosmo, nenhum investimento para que nós façamos um grande programa, por exemplo, de memória sobre o que aconteceu no dia 8, sobre o que aconteceu em 64, sobre o que aconteceu no Rio Centro. Muita gente tocou nesse assunto aqui. Quer dizer, a gente sem memória tende a reproduzir essas coisas por aí. E como a gente não faz um amplo programa de desenvolvimento de democracia, da participação política, como o parlamento, por exemplo, está mais interessado hoje em arrumar emenda secreta para prefeito e não em fazer o trabalho para explicar para a população para que serve um parlamentar, o que é o poder legislativo, como é que essas coisas funcionam, a gente acaba virando a cara para o problema. É como se o Brasil estivesse achando que basta virar para o outro lado que essa estrutura fascista some, e ela não vai sumir. Fernando, agora trazer em cima de tudo isso que você falou, da questão de memória, lembrar exatamente, deixar claro isso na mente de todas as gerações, desde lá de trás, e manter isso evidente o tempo todo, porque a democracia, ao que nós percebemos, ela continua em risco o tempo todo e demanda uma fiscalização mais atenta sobre isso e a luta diária para manter as instituições e o Estado democrático de direito. Em cima disso, a minha pergunta para ti é: essa discussão toda que os golpistas lá do Rio de Janeiro vinham tentando travar e levar para o Congresso de uma PEC, de uma anistia, você acha que com esse atentado aí na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal e ali na Praça dos Três Poderes, em todo o entorno, ela vai por água abaixo? Ela ainda vai continuar, ela vai ter condição para se manter ainda e levar essa discussão adiante da anistia? Eu acho, assim, vou dizer o que eu acho e o que eu penso que vai acontecer. Eu acho que devia ir água abaixo. Eu acho que nenhum juiz mais, incluindo os juízes do Supremo, pode imaginar que podem anistiar aqueles grupos anteriores, né, lá do dia 8, porque afinal de contas o primeiro chamamento à violência como forma alternativa à política foram desses grupos, em especial dos grupos próximos de Jair Bolsonaro, mas a gente não pode ficar só com esses que estão presos. Não é prender lá a senhorinha lá que fez as suas necessidades em cima da mesa e achar que isso resolvido. Não, nós temos que ir atrás de quem financiou, quem está por trás, quem está usando os corpos dessas pessoas como balas contra a democracia. Nós temos que encontrar essas pessoas, né? Agora, eu acho que não vai acontecer isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós temos hoje o parlamento brasileiro cheio de parlamentares que não defendem a democracia e não defendem o parlamento. Ou seja, eles são pessoas que estão lá dentro para destruir o parlamento. E, infelizmente, por conta da perversidade de Arthur Lira, o Arthur Lira não tira essas pessoas da condição de parlamentar. Qualquer parlamentar que jogue contra a democracia não deveria ter cargo dentro do parlamento. E isso era motivo e função dos tribunais de ética do próprio parlamento, que se preocupam em perseguir pessoas de esquerda e não se preocupam em proteger as próprias liberdades e os direitos parlamentares nesse momento. Então, eu acho que esse grupo fascista que está lá dentro vai se fazer de ouvidos moucos, como se não tivesse acontecido nada, e vai insistir para o processo da anistia, o que vai gerar, Cosmo, uma tremenda briga com o STF, porque acho que agora os ministros se deram conta, mais uma vez, de que essa estratégia de fingir que nada está acontecendo, virar a cara para o lado, segue o governo porque isso vai passar. Eu acho que eles notaram que não vai passar, não. Ainda mais agora com Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro se ensaiando novamente, querendo literalmente reaver os seus direitos para mais mandatos. Eu espero que a Suprema Corte entenda o que está acontecendo. Oi, Fernando, e quando você traz esse recorte do ponto dos mentores intelectuais, isso é muito importante, porque no andar de baixo é muito fácil abrir processo, condenar, enfim, mas os mentores, os intelectuais que prepararam tudo aquilo e deram munição com corpo,
com guarita, fazendo com que pessoas fossem para a linha de frente, esses ainda estão um pouco distantes de serem processados, serem punidos exatamente. Isso que você traz. Quando a gente não olha para o andar de cima, a coisa fica mais complicada. Mas, por outro lado, você traz essa questão da briga com o judiciário, que agora parece que se atentaram para isso. E se a gente pegar na cronologia dos acontecimentos, foram bem antes lá em Brasília mesmo, né? Porque antes do 8 de janeiro, teve o caminhão com gasolina, um caminhão-tanque, nos arredores do aeroporto de Brasília. Teve depredação do prédio da Polícia Federal também lá em Brasília, ou seja, uma série de acontecimentos. Quando todo mundo achava que o 8 de janeiro tinha sido o ápice, aí vem ontem, mas esse, no caso que uns dizem que foi um caso isolado, mas a mim me preocupa muito, tecnicamente, pessoas que no entorno deste senhor identificado como Vanderlei, de 59 anos, de uma cidade lá de Santa Catarina, mas enfim, para uma pessoa conseguir guardar tantos explosivos, mesmo que de forma caseira, não foi ele que produziu, enfim, algo, não é possível que ele não tenha tido ajuda de alguém. Essa é a pergunta que fica. Será que teve ou não teve mais ajuda? A gente tem que. São duas alternativas agora, né? Nós temos ou ele agiu sozinho, e aí nós vamos ter que entender efetivamente a psicologia e esse ordenamento ideológico por trás, ou essa é a senha, o primeiro de uma série de atos, como você lembrou bem que aconteceu lá em Brasília. Vamos lembrar que Brasília começou a acontecer antes. Você lembra que quase empurraram um ônibus de cima de uma tesourinha daqui de Brasília, houve manifestação anterior no próprio hotel onde o presidente Lula estava. Nós temos de fonte segura, Cosme, aqui estou te passando uma informação nova, de fonte segura, que dentro da equipe de transição, a própria Polícia Federal já havia detectado duas bombas, dois dispositivos caseiros dentro do local do CCBB onde estava a equipe de transição. Isso não foi tornado público para não deixar as coisas um pouco mais complicadas, mas era evidente que essas coisas iam acabar acontecendo, isso sucedendo. Então, só tem duas alternativas. Ou esse é um ato isolado e nós vamos ter que tratar a sociedade brasileira porque ela está doente. Precisamos de um processo de desnazificação, Cosmo. Precisamos de um processo de reorganização política, de uma campanha para mostrar que professores, parlamentares, juízes não são monstros que estão ali para tolir a liberdade dos outros. Não, são partes importantes da sociedade. Eu não vejo o MEC fazer isso, eu não vejo o STF fazer isso, eu não vejo o parlamento brasileiro fazer isso. Ou ele é um caso isolado e a sociedade está doente, ou essa é uma ação inicial e nós vamos ver nos próximos dias o debruçar de outras ações, ainda que não necessariamente coordenadas diretamente, elas estão coordenadas de forma difusa, porque há um sentimento, agora reavivado por Donald Trump e com as manifestações de Jair Bolsonaro, de que todos nós, Cosmo, todos nós que trabalhamos e que operamos dentro da democracia, somos monstros e estamos tentando tirar a liberdade de uns poucos. Então esses poucos vão à luta e fazem o que estão acontecendo. Eu fiquei muito preocupado, porque hoje, já temos notícia que hoje o STF foi ameaçado novamente por carta, né? Hoje nós já temos aqui alguns outros elementos no parlamento também sendo ameaçados, parlamentares importantes, conhecidas, principalmente mulheres negras. Então aí você nota que há um componente de gênero, que há um componente de raça, além do componente de classe, e isso tudo nos dá o cenário dessa loucura fascista que, olha, Cosmo, eu estudei com algum detalhe lá no século XX como tudo aconteceu na Alemanha e na Itália. E começa assim, um sentimento difuso, ações dispersas que são captadas, vão sendo aprimoradas, vão sendo tratadas como se fossem pouca coisa, e quando você vê, as pessoas estão construindo campos de concentração e achando que é normal você matar alguém na rua simplesmente pela sua cor da pele, pela sua posição política ou pela sua condição de gênero. E eu já vi isso acontecer e é bom que a gente fique de pé e comece a se colocar contra isso de imediato. Está na hora do governo parar de fingir que está tudo bem. Muito bem lembrado, até porque, como você bem lembrou, hoje o STF já recebeu um e-mail com novas ameaças, enfim, essas ameaças já reverberando o que foi o atentado de ontem na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal. Fernando, vou aproveitar a oportunidade de tê-lo aqui com a gente no Bom para Todos e trazer mais noticiário de Brasília, mais na parte política. Brasília também
está com efervesção aí com a PEC contra o 6 por 1, PEC de autoria da deputada Érica Hilton, que já ultrapassou o número de assinaturas suficiente contra a jornada 6 por 1 para ser protocolada. Queria te ouvir como é que está essa questão, como é que você está avaliando tudo isso. A PEC parece que furou várias bolhas, ou eu estou enganado? Não, Cosmo, tu estás com toda a razão em nominar isso, e quem está enganado é o governo, né? Mais uma vez o governo perde a oportunidade de aumentar o seu capital político e encampar lutas que começaram de forma espontânea na sociedade. Da outra vez foi a questão das mulheres, lembra quando o Arthur Lira tentou passar aquela PEC para criminalizar... Legal. Isso, para criminalizar o aborto legal, tentando culpar as mulheres do Brasil inteiro se uniram e fizeram aquele movimento que fez o Arthur Lira recuar e fez ministros do Supremo do STF virem explicar seus votos e pedirem desculpa. Ali o governo precisava ter encampado aquela bandeira, trazido essas mulheres para dentro, dado voz e feito a grande transição. Ele não fez. Lá atrás, não sei se você se recorda ainda durante o governo Temer, quando os estudantes foram para dentro das escolas e ocuparam as escolas e começaram a exigir que a reforma do ensino médio não fosse feita daquela forma. De novo, ali, né, a oposição, naquele caso era do Temer, o governo, nós já tínhamos tomado o golpe, mas ali de novo nós perdemos a chance de encampar essas bandeiras que surgem na sociedade. E agora vem a terceira vez. No meu estado, Cosme, eu sou gaúcho, no meu estado diz que um cavalo não passa encilhado 2 vezes. Mas o governo está tendo uma terceira chance de encampar uma das bandeiras mais importantes, que é a questão da relação trabalho-descanso, que influencia a vida de todo mundo. Se a gente conversar, e se o governo tivesse tido cuidado de conversar com motoristas de Uber, eles veriam que os motoristas de Uber reclamam essencialmente de 2 coisas. Por um lado, o fato de que eles, como motorista, fazem os seus horários, portanto, eles estão reclamando do processo de exploração dos horários em empregos formais, e segundo, eles reclamam que as plataformas ficam com 40% do seu ganho. Portanto, eles reclamam também do processo de exploração, mas o governo faz questão de não trabalhar essas questões melhor, né? Eu me recordo dessa situação, quando o governo Temer começou a passar essas leis, que toda a esquerda veio à frente dizer: não permitam que isso aconteça, não permitam que flexibilize o trabalho no final de semana, porque a flexibilização do trabalho do final de semana vai virar obrigação, e na época a direita dizia: não, vai criar postos de trabalho, porque vai continuar trabalhando as mesmas pessoas com 5 dias ou com 4 dias, e o patrão vai ter que contratar outras pessoas para o final de semana para ganhar mais. Mentira, isso nunca aconteceu, Cosmo. O que aconteceu é que se tornou obrigatório, né, especialmente o pessoal do comércio, trabalhar 6 dias e folgar 1. E agora estamos acordando para esse absurdo. De novo, Cosmo, você fala muito bem. É preciso que o governo encampe isso, antes que os neoliberais encampem, porque daqui a pouco isso aqui que vai acontecer, vai aparecer um empresário percebendo que isso é imutável, que não vai ter como voltar atrás, e vai dizer então que isso é uma bondade do setor capitalista, vamos negociar e nós vamos perder mais essa bandeira. Está na hora da gente parar de ficar marcando passo e fazendo cara de bobo e começar a agir politicamente dentro da sociedade, especialmente, Cosmo, se acontecem essas coisas pelas quais o governo nem sequer esperava. Esse 6.1 foi um presente que veio e está na hora de fazer funcionar. E, Fernando, isso é muito recorrente que você está falando, porque o assunto foi tão amplamente debatido de forma viral, né? Vamos usar um termo da internet, de forma viral, em qualquer botequim, em qualquer esquina, no metrô, no transporte público, no supermercado, no açougue, na feira, começou-se a discutir literalmente, e aí o que chamou mais atenção ainda foram as declarações de quem passou por isso, de como não conseguia dar conta, principalmente mulheres que trabalhavam 6 por 1, não dava conta do trabalho, de ser mãe, de cuidar da casa, de cuidar do filho na escola, enfim. A notícia, como eu falei no início da nossa conversa, a questão do fim da jornada da escala 6 por 1, ela chegou em todos os cantos possíveis e inimagináveis, inclusive furando toda aquela bolha. E o que chama mais atenção ainda, quando você traz que o governo perde a oportunidade de encampar, é que isso sempre foi uma pauta da esquerda, de sindicatos, sobre essa questão da exploração, o descanso ao trabalho e o descanso digno para que a pessoa possa aproveitar mais com a sua família, com seus filhos, aproveitar melhor o tempo de lazer e, enfim, e a coisa cresceu assustadoramente no bom sentido, de que, de fato, as pessoas estão percebendo
que, enfim, essa é uma pauta, uma reivindicação justa e está mais do que na hora de rever tudo isso, né? E o grande medo que eu tenho agora, Cosmo, é que os empresários já estão se organizando para, abre aspas, aceitar os 5-2, né? 5 dias trabalhados e 2. Gente, vamos olhar no tempo, 5-2 é como era antes. Exato. Ou seja, nós temos que lutar pelo 4-3. Nós temos que lutar pelo 4-3. Já que vamos mudar de uma vez por todas para o 4-3. Os empresários já estão dizendo assim, não, vamos aceitar mudar, o 6-1 é muito ruim, 6 dias trabalhados e 1 de folga, a pessoa, vamos para o 5-2. Mas 5-2 era o que era do Temer. Então, nós da esquerda não podemos nos contentar com isso, nós temos que ir lá e dizer, olha, é 4-3 agora. Porque senão, o que acontece, Cosmo? Acontece o seguinte, eles fazem a pressão como fizeram lá atrás, ganham 4, 5, 6, 7, 8 anos de exploração, porque eles passaram do 5-2 para o 6-1, então eles exploraram isso tudo, ficam com essa riqueza e depois renegociam para voltar ao que era, e o trabalhador nunca consegue ter uma vantagem nesse processo. Exato. Agora, para fazer isso, para discutir o 4-3, para discutir semana de 36 horas trabalhadas, como está sendo discutido na Europa inteira, estudos na Suécia acabaram de revelar, estudos nos Estados Unidos, para fazer essa discussão, precisa o governo encampar. Precisa sentar e fazer grandes estudos no Brasil, capitaneados aí pelo IBGE, pelo IPEA, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Saúde, para verificar, olha, nós vamos reduzir aqui nessa cidade o horário de trabalho durante 1 ano, 2 anos, vamos medir tudo, vamos medir produtividade, vamos medir a saúde das pessoas, vamos medir absolutamente o ganho do setor de shows e bares, porque você sabe que quando a pessoa tem um dia a mais na vida, ela vive, Cosmo. Claro, né? As pessoas pensam assim, não, ela vai para casa descansar. Não, ela vai para casa descansar e no dia seguinte ela pega um cinema com o filho, ela vai jantar fora, ela vai num bar tomar uma cerveja, ela vai ouvir alguém tocando um violão na frente. Quer dizer, o que efetivamente alguns empresários julgam que vão perder, porque o cara não está trabalhando, o Estado, a sociedade ganha no todo. Então a gente consegue mostrar que isso não é prejuízo e que a vida das pessoas melhora. Mas, para isso, que nem eu disse, precisa o governo encampar. E cadê, Cosmo? Cadê a gente ver o governo encampando? Cai de maduro no colo do governo nessa discussão. E quer apostar comigo como daqui a uma semana nós vamos estar falando de outras questões e isso vai ter morrido? Aguardemos, Fernando, aguardemos os desdobramentos desse assunto também, não só do atentado lá em frente ao Supremo Tribunal Federal, mas do fim da escala 6x1, essa PEC que está em discussão lá em Brasília. Fernando, um prazer te receber aqui, é uma honra conversar contigo aqui no Bom para Todos, muito bom. Espero poder te encontrar em outro programa da casa, seja no TVT Cidades ou aquele mesmo no Bom para Todos. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Cosmo. Eu estou à disposição sempre que precisarem. Um abraço para a TVT, um abraço para vocês e a gente se vê.